A Semana em Minutos, notícias que foram destaques na semana, de 16 a 22 de junho de 2019. E, de acordo com o desejo da maioria, o vídeo A Semana em Minutos vai continuar neste formato aqui, tá? Eu vou falando, vou lendo este texto que está aqui do meu lado e vocês terão possibilidade de ler, inclusive, esse texto completo com todos os links no meu blog, luciobig.com.br. Então vamos lá, dia 16 de junho. Mais um homem forte do governo Bolsonaro pegou o seu banquinho e saiu de fininho. A vítima da vez foi Joaquim Levy, presidente do BNDES. Durante entrevista, Jair Bolsonaro disse que estaria com Levy por aqui, por ter colocado como diretor de mercado de capitais da instituição um advogado que havia sido contratado de Lula para ser assessor do Banco de Fomento. Mas o próprio Levy já trabalhou com o FHC, com Lula, com Dilma, até com Sérgio Cabral. A saída de Joaquim Levy, que é doutor em economia pela Universidade de Chicago, não agradou a alguns poderosos do país, como é o caso do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo ele, a atitude de Bolsonaro em dizer a jornalistas que a cabeça de Levy estava a prêmio foi uma covardia sem precedentes. Disse ele, se é para demitir, chama e demite. Bolsonaro, no entanto, justifica o descontentamento com Levy, porque ele esperava 3 atitudes do economista. Primeiro, a devolução mais acelerada de centenas de bilhões de reais transferidos pelo Tesouro Nacional ao Banco de Fomento, que foi uma estratégia dos governos PT para aquecer a economia. Segundo, a demora de Levy em abrir a caixa preta do BNDES e assim escancarar as possíveis, quase certas, falcatruas ocorridas em financiamentos de obras em outros países, como o Porto de Mariel, em Cuba. E terceiro, a demora em vender participações que o BNDES tem em empresas. Olhando por esse lado, parece mesmo que Levy não estava muito interessado em fazer aquilo que o chefe queria. E isso sim é motivo para se perder o emprego. O que não é correto é fritar o cara em público. Mas o BNDES já tem um novo presidente. O nome dele é Gustavo Montesano, de 38 anos, que é mestre em economia e graduado em engenharia. Mas a tesoura do Bolsonaro chegou nos Correios, tá? Depois de mais uma vez fritar alguém na frente de jornalistas, Jair Mãos de Tesoura disse que demitiria o general Juarez Aparecido de Paula Cunha por ele ter se portado como sindicalista. A saída, porém, só foi anunciada pelo general no dia 19 pelo Twitter. Vida que segue. 17 de junho. R$400 mil é o que custou uma fake news publicada por Ratinho em seu programa. Em 1999, o apresentador contou a lorota de que um morador da cidade de Astorga, no Paraná, havia se separado da esposa para morar com um padre que havia feito o casamento dele. A reportagem mentirosa do SBT ainda exibiu imagens de outro padre, como sendo o tal que haveria se casado com o rapaz. O caso traz à luz uma reflexão que serve principalmente aos desavisados das redes sociais, incluindo aí e principalmente os donos de dedinhos atrevidos no WhatsApp. Tão danoso quanto inventar e publicar mentiras para se tornar o centro das atenções nas redes sociais é compartilhar tais informações. É mais vantajoso ser um desconhecido de confiança que um famoso sem credibilidade. Dia 18 de junho. E o Senado rejeitou o decreto das armas editado por Bolsonaro, que agora segue para a Câmara. 47 senadores votaram pela derrubada do decreto que flexibiliza a posse e o porte de arma, que de uma maneira geral autoriza até jornalistas e caminhoneiros a andarem armados. 28 senadores votaram pela manutenção. Enquanto não for votado em definitivo pela Câmara, onde deverá ser rejeitado também, o decreto segue valendo. Agora, há 2 observações que a gente tem que fazer depois de mais essa derrota de Bolsonaro lá no Congresso. O governo precisa compreender que um assunto dessa envergadura não pode ser decidido por decreto, pois se trata de uma competência do Legislativo, que, diga-se de passagem, já tem projetos similares tramitando no Congresso. E também de que a base do governo no Senado ainda é fraca, assim como na Câmara. Se não houver uma articulação cuidadosa e responsável, governar o país se tornará uma tarefa muito complicada para Bolsonaro, que já é o segundo presidente depois da reabertura política em números de decretos assinados. Perde apenas para Fernando Collor. E parece que Bolsonaro começou a compreender que realmente precisa fazer uma articulação política, tanto que já retirou dessa função seu amigo e defensor Onyx Lorenzoni. O responsável pela articulação agora será a Secretaria de Governo, comandada pelo recém-nomeado general Luiz Eduardo Ramos. Se não se aprende com os escritos, se aprende com as derrotas.
Dia 19 de junho. O ministro Sérgio Moro foi questionado por mais de 30 senadores em audiência no Senado que durou 9 horas, sobre sua possível interferência em procedimentos de investigação na Lava Jato. Moro chegou a dizer que sairia do governo se alguma irregularidade fosse encontrada, mas garantiu que não há. Segundo ele, conversas entre juízes e procuradores é algo corriqueiro e que isso não é ilegal. O assunto da Vaza Jato tomou os holofotes para si desde as publicações do Intercept de trechos de conversas entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, em especial Deltan Dallagnol. Mas até um pavão misterioso apareceu nessa história. O tal pavão apareceu para tumultuar ainda mais o meio de campo. Uma conta anônima, que depois disseram ser de um hacker russo, espalhou informações de que o site The Intercept pagou mais de R$1 milhão ao tal hacker para invadir os celulares de Moro, Dallagnol e de outros procuradores em busca das tais conversas realizadas no Telegram. Mas não existe mentira que seja perfeita. O pavão misterioso, para embasar suas denúncias, publicou documentos que seriam de transações financeiras envolvendo Glenn, mas se esqueceu de conferir se não havia erros básicos de escrita. A forma com que os valores foram apresentados mostraram que não seria possível se tratar de um documento oficial de transação bancária, pois havia ponto no lugar de vírgula. E o pavão misterioso acabou se tornando a chacota da semana, e uma prova de que até mesmo para mentir tem que ter competência. Dia 20. Enquanto Carlos Bolsonaro levava um gancho de 7 dias do Facebook por postagem indevida na rede, o ex-ministro da Secretaria de Governo, general Santos Cruz, caiu atirando. Depois de ser demitido da pasta por falta de alinhamento político-ideológico, alegado pelo capitão, Santos Cruz disse que o governo Bolsonaro tem grande possibilidade de dar certo, mas que o que pode atrapalhar é ficar discutindo bobagem em vez de colocar o foco sobre as coisas boas que cada ministério está fazendo. Disse ele que o governo Bolsonaro é um show de besteiras. A declaração ocorreu durante entrevista que cedeu à revista Época e se baseou em publicações pouco inteligentes do mandatário do país em sua conta no Twitter e no Facebook, que, de acordo com o ex-ministro, criam situações que atrapalham o governo e ofendem pessoas. Gente, mas olha, agora que a gente chegou na metade do ano, então ainda tem muito tempo para Bolsonaro aprender a compreender os limites de um chefe de Estado. 21 de junho. Procuradora-Geral da República Raquel Dodge encaminhou ao STF um parecer que contraria o pedido de anulação da sentença sobre o triplex do Guarujá, que rendeu prisão ao ex-presidente Lula. A defesa do presidiário se baseou nas conversas da Vaza Jato, que, de acordo com os advogados, tornaram suspeita a imparcialidade do então juiz Sérgio Moro, que condenou Lula a 12 anos de xilindró. Aliás, essa ação está na pauta do STF para o dia 25. Para Raquel Dodge, o fato de as conversas não terem sido aferidas por autoridades competentes faz com que a conduta de Moro não possa ser questionada. Além disso, Dodge diz: a Procuradora-Geral da República manifesta preocupação com a circunstância de que as supostas mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil tenham sido obtidas de maneira criminosa e que ferem a garantia constitucional à privacidade das comunicações, a caracterizar grave atentado às autoridades constituídas brasileiras. Nessa queda de braço de gigantes não há muito o que esperar senão uma rodada de pizza. Pizza de pavão. Dia 22 de junho. A americana Julia Hawkins ganhou medalha de ouro na competição de 100 metros rasos. Isso não seria novidade se Julia não tivesse 103 anos de idade. Meu irmão, 103 anos de idade. A americana, que já foi ciclista e que guarda diversas medalhas em sua casa, resolveu começar a correr aos 101 anos e já é a segunda vez que leva o ouro. Julia Hawkins é o exemplo vivo de que a idade por si só não é barreira para novas conquistas. É isso aí, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal se você não está inscrito e na semana que vem a gente se vê. Um grande abraço e até mais.